Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 6 de outubro e nós vamos conhecer um pouquinho da vida de São Bruno. Bruno, que significa couraça, né? Uma palavra forte em alemão. Ele é o fundador da ordem religiosa com regras mais severas, né? Os monges cartuchos, eles vivem em perpétuo silêncio, eles jamais comem carne, nem tomam nenhum tipo de bebida alcoólica. Mas por quê? Né? Essa rigidez, por que essa ordem vive dessa forma? Então a história de São Bruno é que vai explicar um pouco como Deus o escolheu para fundar essa ordem, esse carisma cartucho. Ele nasceu na Alemanha em 1030. Desde jovem, né, demonstrou ser uma pessoa de Deus, foi sacerdote, professor de teologia. Aos 27 anos ele já era diretor espiritual de muitas pessoas, inclusive pessoas importantes na igreja, sendo que um dos seus pupilos chegou a ser Papa, o Papa Urbano II. Então era um homem de grande sabedoria, de grande santidade, e era assessor do arcebispo também da cidade de Reims. E com a morte desse arcebispo, foi eleito arcebispo uma pessoa de má fama. E ele denunciou essa pessoa para que não tomasse posse. Né? O Papa, quando soube, né, de tudo isso, destituiu imediatamente e, por vingança, né, esse homem perseguiu Bruno, retirou dele todos os seus bens, retirou dele várias propriedades, fez muitas maldades contra ele. E nessa época ele escuta uma história dizendo que, um conto, né, que foi feito, que um homem que tinha fama de ser santo morreu. E no seu enterro, quando estava se celebrando o seu funeral, ele, né, o morto, falou: fui julgado, fui dado como culpável e fui condenado. Então, a pessoa que morreu com fama de santidade, mas que tinha uma vida irregular, que era apenas a fachada de santidade, né? Então, isso chocou muito a ele, e ele vai buscar um caminho de santidade diferente. Então ele vai tentar se distanciar de uma vida mundana e buscar uma vida de oração e penitência. Primeiro ele vai para um mosteiro próximo, né, de onde ele estava, mas aí observou que ali as regras eram muito frouxas, ele não quis. E foi buscar um lugar, junto com alguns amigos, para se estabelecer. E nesse mesmo tempo, o bispo de Grenoble, o santo São Hugo, né, de Grenoble, que nós conhecemos hoje, teve um sonho que 7 estrelas estavam sendo conduzidas para um bosque distante e ali construíram um farol que irradiava uma luz para toda a humanidade. No outro dia chega o Bruno, né, que ainda não era o santo São Bruno, com seus amigos, com 6 amigos, pedindo um lugar para estabelecer um mosteiro. Ele vê ali a concretização do sinal e entrega a ele uma área onde ele vai construir o mosteiro, a sua primeira cartucha. E ali ele vai estabelecer a sua ordem. Então a regra é uma das mais severas, como eu disse: silêncio perpétuo, levantar-se à meia-noite para rezar, meia hora, depois às 5:30 da manhã para rezar, depois vamos rezar também ao meio-dia e ao entardecer. Jamais comiam carne de nenhum tipo, nem tomavam nenhuma bebida alcoólica. Receber visitas uma vez por ano e dedicar-se várias horas por dia ao estudo e aos trabalhos
manuais. Naquela época, eles eram copistas, né? Copiavam os livros, faziam os livros, porque a gente sabe que não tinha ainda a imprensa, vamos dizer assim. E viver totalmente sem comunicação com o mundo. Então, uma regra para homens que querem fazer grandes penitências pelos pecados da humanidade. E vai chegando, né, vai crescendo essa ordem, vai crescendo e vai sendo, vamos dizer assim, irradiando, como a profecia, uma luz para toda a humanidade. Mas, como eu disse, lembra, ele foi diretor espiritual de um jovem que se tornou o Papa. Então o Papa vai chamá-lo para Roma para ser também lá o seu diretor espiritual. E com muito sofrimento, com muita dor, Bruno sai da sua cartucha para ir para Roma, uma cidade, né, vamos dizer assim, onde o barulho, as distrações são totalmente contra tudo aquilo que ele estava desejando, todo o seu desejo. Mas lá também, né, Deus vai providenciar, ele vai fundar um segundo mosteiro, uma segunda cartucha, e ali também vai irradiar todo o seu conhecimento, toda a sua espiritualidade. Ele vai morrer no dia 6 de outubro de 1101 e deixa para nós este grande modo de ser igreja, esse grande carisma que aí existe na nossa igreja até hoje. Então, você pode até imaginar assim, mas devia ser uma vida muito triste. Não, São Bruno deixa para nós um testemunho de que estava sempre alegre. Todo mundo fala do São Bruno, sempre estava com a cara alegre. E ele dizia: alegrai-vos, pois, meus caríssimos irmãos, por vossa ditosa sorte e pela liberal mão da graça de Deus para com vocês. Alegrai-vos por ter atingido o repouso calmo e seguro do mais resguardado porto, que não se concedeu a outros, muitos pese o desejo e o esforço. Então ele dizia para os seus monges, né, da alegria, a alegria de estar totalmente dedicado ao Senhor. Por que esse estilo de vida? Como? Para que, vamos dizer assim, esse estilo de vida? Essa ordem, né, que hoje é uma ordem milenar, que existe até hoje, são os monges solitários e contemplativos. Então, eles vivem a solidão combinada com a vida comunitária e uma liturgia muito própria. Monges separados do mundo para estar unidos ao mundo. Como eles dizem, separados de todos, estamos unidos a todos, já que é em nome de todos que nos mantemos diante da presença do Deus vivo. Então, eles se separam para estar diante de Deus, unidos a todos. Então, essa é uma solidão que hoje, né, as suas regras permitem uma saída uma vez por semana, pouquíssimas visitas, não tem apostolado no exterior, não tem rádio, não tem televisão, nem internet nas suas celas. Então, é uma vida solitária. A ocupação principal, nossa vocação é dedicar-nos ao silêncio e à solidão na cela, diz as regras, tá? E aí, os sacerdotes, os irmãos que vivem em oração, no trabalho solitário, primeiro nas suas celas e depois na vida comunitária. Então, a vida comunitária, que é uma graça do Espírito Santo, que convoca os solitários para construir a comunhão no amor, a imagem da igreja, que sendo uma, está estendida por todas as partes. Então, os cartuchos não são completamente ermitões, não. Eles mudam, eles têm essas duas dimensões, a solidão na cela e a vida comunitária, ativa e contemplativa, presentes em todos os momentos da sua vida. Então, é uma vida que tem um carisma próprio e que é muito importante para a nossa igreja.
esses homens e mulheres também, né, que tem a ala feminina dos cartuchos, que estão sempre em oração por todos nós. Atualmente, né, nós temos a presença dos cartuchos em todos os continentes masculinos e as mulheres, né, a ala feminina, que também está presente em várias partes do mundo. Pedindo que São Bruno venha também nos ensinar a ter esse tempo também para Deus, um tempo de contemplação, um tempo de interioridade, de estar só com Deus para poder estar também com os irmãos. São Bruno, rogai por todos nós.